Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e 3. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Tinha o quê? O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Danificar aqui era julgamento, juízo, certo? Foi dito: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado, ou seja, até que terminamos de selar nas suas testas os servos do nosso Deus. Até que os servos de Deus recebam o selo de Deus na sua testa. Interessante, né? Selo é o mesmo que carimbo, tá bom? Selo é o mesmo que carimbo. E quando você vê um selo, está indicando propriedade, posse. É isto que quer dizer o selo. Indica propriedade, indica posse. Então nós sabemos que antigamente o rei, a família real, tinha um brasão, era um anel que era um brasão da família. E quando o rei fazia algum documento, colocava cera em volta daquele anel e colocava aquele anel no papel com aquele documento que o rei havia feito. E aquilo mostrava que ali tinha um selo, uma assinatura do rei. Quando você vai ao médico, o médico passa uma receita, ele assina e ele coloca o carimbo. Sim ou não? Validando aquela receita e dizendo: essa aqui é a assinatura do doutor tal, esta receita tem validade. Quando você vai no cartório, que você faz uma procuração ou um documento, ou vai reconhecer firma em algum documento, o que acontece? Coloca-se um selo do cartório, e ali, naquele selo que é colocado, está mostrando que aquele documento é verdadeiro. Aquele documento está sendo validado, porque ali o cartorário está colocando o selo de validade. Hoje existe a assinatura digital. Quem sabia que existe assinatura digital? Quem já assinou algum documento digitalmente? Você vai lá, tem um selo que você pega no Gov, né? Vai lá e você pega aquele selo e você coloca naquele documento, é digital, e aquele documento é assinado com o teu selo, representando que aquilo lá é a tua assinatura. Deu para entender? Então, selo define direito de propriedade. Quem já morou na fazenda aí, ou mora na fazenda? Né? Você sabe que o gado são iguais, são ou não são? São iguais. E o que o fazendeiro faz? Ele faz uma marca, que é um selo, com as iniciais do nome dele. Na fazenda do meu pai, as iniciais eram HB, que apontava para Boher, certo? E ali esquenta aquela marca e coloca na pele do animal, na parte traseira
do animal e ali queima. E quando aquilo ali cicatriza, fica o sinal da marca. Se aquele animal, ele se perder e for para a propriedade de outra pessoa, sabe quem é o dono. Porque está mostrando ali que é propriedade daquela pessoa que tem o selo. Então o selo, fisicamente falando, ele define direito de propriedade. Amém? Agora nós lemos que o Senhor, em Apocalipse 7, ele começa a selar 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo do novo Israel espiritual. Começa a selar o selo de Deus colocado na testa. O que é esse selo de Deus? O selo que vai mostrar que você é de Deus. Porque o selo não define propriedade. O selo vai mostrar que você é de Deus, que você pertence a Deus, que você é um servo escolhido, uma serva escolhida. Que selo é este que vai ser colocado na nossa testa? Aqui na testa, na cabeça, fica a mente, certo? É onde você entende, é onde você compreende. Então, o selo de Deus é a palavra de Deus colocada na nossa mente e no nosso coração. Este é o selo de Deus. Você entender, ser selado é entender, compreender e viver a palavra de Deus. Isto é ser selado. Compreendido até aqui? A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 33, versículo 16. Jó, capítulo 33, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: acharam? Então o revela ao sonho dos homens, ele sela a sua instrução. Sele os homens com a instrução. Instrução é o que? Ensinamento. O que está dizendo? Que Deus vai nos selar com o ensinamento da sua palavra de Deus. Aqueles que aceitam o testemunho da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, são o que? Selados pela palavra de Deus, são escolhidos de Deus. Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, não é para agora não, tá, Abacuque? É um tempo escolhido por Deus, mas se apressa para o fim. Essa visão vai se cumprir quando? No fim, e não enganará. E se tardar, se demorar um pouquinho, espera, porque certamente virá e não tardará.
era para escrever em pedras, certo? Esta foi a ordem de Deus, para aquele que passar correndo, consiga ler. Agora, esta pedra que é para ser escrita a palavra de Deus, é como se fosse o nosso coração, para que a palavra de Deus seja gravada, escrita no nosso coração. A palavra de Deus diz aqui, em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, diz assim a palavra de Deus, versículo 10, diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, vou selar a minha palavra no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Qual é a tábua que é para escrever? A tábua do coração. Vou colocar a minha lei, a minha palavra, as pessoas vão entender, vai ter a explicação para as pessoas entender, e eu vou colocar esse entendimento na mente, e vou escrever no coração. Hoje a palavra de Deus está sendo escrita no meu coração, no teu coração, e ela está na nossa mente, para que possamos entender. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aqueles que selar a palavra de Deus na mente e no coração serão o quê? Povo de Deus, os escolhidos, os eleitos, aleluia. Então, nós temos uma profecia, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 23, uma profecia que foi dada pelo profeta Ageu. Abra aí Ageu, capítulo 2, verso 23. É uma profecia que fala de um anel de selar, um anel que viria para selar, tá? Ageu, capítulo 2, verso 23. Acharam? Fica bem no finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então está falando que chegaria um dia que Deus tomaria alguém e faria desta pessoa um anel de selar, alguém que tinha um selo para selar. Vamos ver quem é esta pessoa? João capítulo 6, verso 27. João capítulo 6, verso 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, fez um anel. Qual que é a comida que permanece? A palavra de Deus. E quem tinha esta comida? Jesus tinha esta comida. Sim ou não? Jesus tinha essa comida. Ele tinha este alimento. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra de Deus mostra aqui em João 17, 14. João 17, 14.
diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus deu o que para os discípulos? A palavra. Jesus estava selando a mente e o coração dos discípulos com a palavra. Versículo 8. João 17:8. Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então o anel de selar, que foi profetizado em Ageu 2:23, era Jesus, com a palavra da verdade. E ele estava dando a palavra dele, o ensinamento dele para quem? Para os discípulos, selando os discípulos, para que depois os discípulos também viessem a selar as pessoas com a palavra, ensinar a palavra de Deus. Entendido até agora? Lucas, capítulo 9, versículo 35. Lucas capítulo 9, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele escutai. Na NVI, se der para colocar aí, pastor Tiago, por favor. Na NVI, diz um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Dele saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Amém? Jesus era o quê? O filho amado, o escolhido, para que as pessoas ouvissem, e quem ouvia Jesus estava sendo selado, mas aqueles que guardavam a palavra, porque muitos ouviam e não davam crédito. Aqueles que ouviam estavam sendo selados pela palavra do nosso Deus. E nós vimos no livro de João, né, capítulo 17, versículo 8 e 9, que aqueles que receberam a palavra de Jesus foram selados pelo Senhor, foram selados por esta palavra. Receber a Jesus, irmãos, era receber a sua palavra. É por isso que em João 1:11 diz: veio para os seus e os seus não receberam. Não receberam a palavra de Jesus, não receberam o testemunho de Jesus Cristo. E em João, vamos repetir, João 17, 8 e 9 diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviastes, creram na palavra que eles receberam. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aqueles que estão sendo selados por Deus são de quem? De Deus. São teus, são propriedade do Senhor. Aleluia. Então os discípulos receberam o selo de Deus, nem todos, porque teve um que não recebeu, certo? Os 11 que receberam, eles passaram a ser propriedade de Deus, escolhidos de Deus, para continuar a obra, para continuar pregando o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, irmãos? É ter o conhecimento da palavra de Deus. Cristo não é a palavra? Cristo não é a palavra? João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Ter a mente de Cristo é ter a palavra selada na mente, o entendimento, a compreensão da palavra de Deus. Isto é ter a mente de Cristo. Entendido até agora? Então, quem foram os selados na primeira vinda? Os discípulos, aqueles que deram crédito à palavra, aqueles que deram crédito à pregação. Na primeira vinda, os selados foram os discípulos, 11 discípulos, e entre os 70 que tinha mais 70, né? Que Jesus enviou 70, está lá em Marcos, certo? Foi escolhido Matias, que também tinha o selo de Deus. E esses discípulos, logo após a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e depois de Pentecoste, eles começaram a dar testemunho. Começaram a fazer o quê? Testemunho do que eles viram e ouviram, porque uma testemunha ela só pode falar do que ela viu e ouviu. Porque uma pessoa que fala daquilo que ela não viu e ouviu é uma falsa testemunha. Eles começaram a dar testemunho, e ali, no primeiro testemunho que eles deram, o que aconteceu? Quase 3.000 almas foram seladas pela palavra que foi liberada. Agora eles estavam selando, eles estavam dando a palavra da verdade para a salvação de vidas. Esse é o propósito, irmão. Você entender a palavra, ter a palavra escrita na tua mente e no teu coração, para você fazer o quê? Dar testemunho desta palavra, ensinar esta palavra, proclamar esta palavra. Se eu me tornei um selo, eu posso selar também, eu posso ensinar. Amém? Vamos ver na segunda vinda, né? Vamos ver na segunda vinda, quem são os selados. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. Diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis, pare o julgamento. Pare o julgamento, ele fala. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Terra, homens; mar, a mistura das religiões, certo? Mistura das doutrinas. O mar recebe todo tipo de água, tá? A mistura das religiões e das doutrinas, certo? Aonde habita o inimigo? Quem que habita no mar? Vamos ver rapidinho? Isaías 27. Isaías 27.
Acharam Isaías 27? Se não achou, está aqui, ó. 1. Se eu não falar o versículo é porque é o 1, tá, irmãos? É o começo. Certo? Diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, a espada do Senhor grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O Senhor vai castigar com a sua dura e forte espada. O que é a espada do Senhor? Efésios 6,17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem está no mar? O Leviatã e a serpente tortuosa, sinuosa, mas Deus vai castigar, Deus vai julgar. Só que ali em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 fala: pare o julgamento, pare de julgar o mar, pare de julgar a terra. Quem são a terra? Nós, os homens, certo? Pare de julgar as árvores. Quem são as árvores? São pessoas e pastores que produzem fruto na presença de Deus, certo? Estas são as árvores. O Senhor fala: para de julgar, até que selemos, até que sejam selados. Volte lá em Apocalipse 7, verso 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Está falando do Israel do Oriente Médio? Do Israel físico? Não. Quando isto acontece, você pode ver que aqui no o versículo 1 do capítulo 7 fala: e depois destas coisas. Depois do que? Depois que foram abertos os 6 primeiros selos de julgamento, no capítulo 6. E no versículo 9, o 6º selo, o que estava sendo julgado no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse? Está aí, é só você voltar um pouquinho e você vai ver. Diz assim: e havendo aberto o 5º, versículo 12, perdão, Apocalipse 6,12, não é 9 não, 6,12, e havendo aberto o 6º selo, olhei e houve um grande terremoto na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, foram tirados do seu lugar, certo? Nós aprendemos que montes e ilhas, isso já foi ensinado. A ilha é o que? Uma porção de terra no meio do mar, não é isso? É isso ou não é? O que é uma ilha? Uma igreja que está no meio do mar, mas não pertence ao mar. Ela está no meio do mar, mas é terra, certo? E os montes? Os montes é a junção de terra, um pouco de terra aqui, um pouco ali, pedra, árvores, se torna uma montanha, se torna um monte, certo? Nós já aprendemos, terra somos nós, pedra é a palavra de julgamento, ou o pastor que prega a palavra com autoridade pela palavra para julgar através da palavra. Árvores, os homens, os pastores. Então as montanhas foram retiradas, o sol se escureceu, a lua se escureceu, e as estrelas
caíram do céu. Mas está falando do sol físico? Está falando da lua física? Está falando das estrelas físicas? Não. Em Gênesis 37, verso 9, fala que Jacó é o sol, a sua esposa a lua e os filhos as estrelas. O povo de Deus escolhido são aqueles que estão no céu, sol, lua e estrelas. E qual é o sol, a lua, as estrelas que escurecem e caem? A igreja que se corrompeu. A igreja que conheceu a palavra de Jesus, ela se corrompe. Ela começa a fazer tudo errado. Tudo errado, a igreja se corrompe, então eles escurecem. Os pastores que davam a luz se escurecem. A lua, que são os auxiliares dos pastores, se escurecem. As estrelas, que são os membros das igrejas, escurecem e caem do céu. Ou seja, perdem a luz da palavra de Deus. Entendido? Então, depois disto, da igreja está sendo julgado, o céu se enrolar, ou seja, deixar aquela igreja, que era a igreja do Senhor, deixar de ser a igreja do Senhor, se enrolar, desaparecer, quer dizer o quê? Deixa de existir. Começa a ser criado o novo Israel espiritual, através do selamento de 144 mil. 144 mil que estão aprendendo a palavra de Deus, que estão procurando entender, compreender e viver a palavra de Deus. Esses 144 mil são pessoas especiais, são pessoas escolhidas por Deus, para que entenda a palavra, receba a palavra, guarde a palavra na mente e no coração, seja selado por esta palavra. Ser selado pela palavra de Deus é entender as parábolas, as profecias e Apocalipse. Isto é ser selado pela palavra de Deus. 144 mil que estão em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 5:10, reis e sacerdotes, pregadores da palavra de Deus, que não vão provar da morte, não vão morrer, vão fazer parte da primeira ressurreição dos vivos, que está em Apocalipse 20, vão ressuscitar em vida, e não vão morrer, vão viver eternamente com o Senhor, e vão pregar, serão os pregadores do milênio, 1000 anos, aonde Satanás vai ser acorrentado. Mas muitos pensam que Satanás vai ser acorrentado com correntes de ouro. Não, o que acorrenta Satanás, o que detém Satanás, o que impede Satanás de ter vitória na tua vida, é a palavra de Deus selada na tua vida, a palavra de Deus selada na tua mente e no teu coração. O que vai acorrentar a Satanás é a palavra de Deus que vai detê-lo. Aleluia. Esses 144 mil são as primícias, são os primeiros frutos gerados segundo Apocalipse. O evangelho do reino. Porque Apocalipse é o evangelho do reino? É onde Deus volta para reinar nesta terra. O evangelho do reino. É lindo ou não é? Ah, eu quero ser um dos 144 mil. Não sou eu que o escolho, não é você. É Deus quem escolhe, e aquele que se esforça. Vou selar a palavra, vou estudar a palavra, vou aprender a palavra, vou colocar a palavra na minha mente, no meu coração, vou viver a palavra, se esforçar, meditar na palavra de dia e de noite. Aí você tem a grande chance de ser um dos 144 mil. A grande chance de ser um dos 144 mil. Deu para entender? Selado, entendendo a palavra de Deus. Apocalipse 14.
Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Quem que vai estar no monte Sião com Jesus, na igreja verdadeira do Senhor com Jesus? Os 144.000, que tem na sua testa o nome de Deus, ou seja, a palavra de Deus está aqui, ó. Tem a mente de Cristo, a palavra de Deus está selada na sua mente. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um trovão, comando de Deus. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Não é que eles estavam cantando uma música nova, o cântico novo que eles estavam cantando, o que era? A compreensão daquilo que estava selado. A palavra estava selada, a palavra estava fechada, as profecias estavam seladas, as parábolas estavam seladas, Apocalipse estavam seladas, mas eles o que? Entenderam as parábolas, as profecias e Apocalipse, e esse é o cântico novo que eles estão cantando. O que é isto? Eles estão ensinando a palavra de Deus, o cântico novo, a palavra que estava selada, mas hoje está revelada e vocês estão aprendendo em nome de Jesus. Alegre o teu coração, Manaus foi escolhida como primícia, irmãos. Manaus foi escolhida como primícia. Este povo que está aqui aprendendo a palavra foram escolhidos como primícia. Para começar, vocês estão na frente de muitos, porque vocês estão aprendendo a palavra revelada. O cântico novo está sendo colocado na tua boca, para você cantar, para você entender a palavra revelada de Deus, aleluia. Aquilo que estava selado, foi aberto os selos. E hoje nós estamos entendendo e aprendendo esta palavra que estava selada. Versículo 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que o vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Espera aí, então quer dizer que eles não vão casar? Quem falou que a minha esposa me contamina? Quem falou que a tua esposa te contamina? O que fala aqui que não se contaminam com mulheres. O que é mulher na Bíblia? Não são os pastores que carregam a semente? Que é a palavra de Deus? São ou não são? Quem são essas mulheres que contaminam? Os pastores que pregam a falsa palavra, o falso ensinamento, os pastores que não ensinam a verdadeira palavra. Estes não se contaminaram com os falsos ensinamentos, mas receberam a verdadeira palavra de Deus, e segue o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Está seguindo o que? A Jesus pela sua palavra. E estes são o que? As primícias, são os primeiros frutos, aleluia, aqueles que foram escolhidos para serem gerados como reis e sacerdotes, para estar pregando a palavra no milênio. Escolhidos, primícias. E mais uma vez eu vou repetir: alegre o teu coração, você que está nesta igreja. Alegre o teu coração, você que está neste ministério, porque vocês estão sendo primícias, vocês estão sendo os primeiros a ouvir esta palavra, a aprender e entender, e poder selar na mente e no coração esta palavra da verdade. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano. Por quê? Só a verdade está na boca destes que foram selados.
Aleluia. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é uma pessoa irrepreensível? Não pode ser acusado de nada. Da sua boca não sai engano. Da sua boca só sai a verdadeira palavra. Aleluia. A verdade. O verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Verso 3, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Aonde está sendo escrita esta carta? É com tinta? É o Espírito de Deus, na tábua do teu coração. Na tábua do teu coração está sendo escrito esta palavra, aleluia. A palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Colocarei a minha palavra na tua mente e no meu coração, e eu serei o teu Deus e vós serão o meu povo, aleluia. Você está recebendo este selo, irmão. Não é com tinta de caneta, não é com a cera que o rei colocava para colocar o anel e falar: esta é minha assinatura. Você está recebendo a assinatura de Deus, o selo de Deus, pelo Espírito de Deus que está revelando esta palavra, pelo Espírito de Deus que está revelando a palavra da verdade, entregando para você, entregando para mim, entregando para nós. Nós estamos sendo selados, selados pelo Espírito de Deus, que está revelando esta palavra que é fiel e verdadeira. Glorificado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. João capítulo 6, versículo 63. E esta palavra ela traz vida, e vida em abundância. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Essa carne é podre, não serve para nada. Mas as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. As palavras que vêm pelo Espírito Santo, as palavras que vêm de Deus, elas são Espírito e vida. A palavra sendo colocada dentro de nós pelo Espírito Santo para produzir vida. Para produzir vida e vida em abundância. Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito e vida que é a palavra, nós aprendemos lá, João 6,63, que a palavra é Espírito e vida. E a lei do Espírito de vida, a palavra de Deus em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, me libertou do pecado e da morte. Sabe por quê? Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá.
eu estou morto. Se você não está morto ou morta, você precisa morrer. Eu estou morto para o mundo, eu estou morto para o pecado, eu estou morto para a mentira, eu estou morto para o engano, para que eu viva para Deus. Para que você viva para Deus. Nós precisamos estar selados por esta palavra, entender esta palavra, compreender esta palavra, andar nesta palavra. Para isso, eu tenho que orar e pedir: me dê um novo coração, Senhor. Me dê um novo coração, segundo a Tua palavra. Um coração que guarde a Tua palavra. Um coração que tenha prazer em obedecer e viver a Tua palavra. Um coração que tem prazer, Senhor, em reter esta palavra aqui dentro. Porque na primeira vinda Jesus falava: quem tem ouvidos? Mas todo mundo tinha ouvido, todo mundo tinha orelha, tinha o tímpano, mas não ouviam, não davam crédito à palavra de Deus. É o que está escrito em Isaías 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O que é o braço? A salvação. Porque em Isaías 59 está escrito: eis que o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, eis que o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, nem o braço encortado, encolhido para que não possa salvar. O que é o braço do Senhor se manifestar? Você ouvir a palavra de Deus e o braço dele te alcançar com a salvação e a vida eterna. Te alcançar com a salvação e com a vida eterna. Nós precisamos entender a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ser selados por esta palavra, guardar esta palavra na mente e no coração, entender esta palavra. Para isso você tem que ter fome e sede. Fome e sede. Amós capítulo 8, verso 11. Amós capítulo 8, verso 11. Diz assim: Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Será que eu tenho esta fome? Será que eu tenho esta fome? Senhor, eu quero me alimentar da Tua palavra, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero entender a Tua palavra. Deus está enviando fome, e eu quero esta fome. Eu quero ter apetite para a palavra de Deus. E você? Eu quero estudar a palavra de Deus. Eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero andar na palavra de Deus. E sabe o que é pior? Muitas pessoas que têm fome estão indo de um mar a outro mar. Não estão vindo para o Monte Sião. Monte Sião é onde está a verdadeira palavra de Deus. Eu já mostrei para vocês o que é o mar. O mar é a mistura das religiões governada por Satanás, aonde cada um coloca a sua doutrina e o seu ensinamento, mas não ensina a verdadeira palavra de Deus. Aqui eu não estou colocando nenhuma doutrina sobre você. Aqui eu estou ensinando a palavra de Deus para você. As doutrinas, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Mas quem ensina faz muito pior do que o que eles ensinam. O mar é o mundo religioso governado por Satanás, como nós vimos lá. Tem muito mais sobre o mar, não dá tempo de falar. Nós vimos lá em Isaías 27:1, aonde habita Leviatã e a serpente tortuosa. Quem enganou Adão e Eva? A serpente, Satanás.
Aqui no versículo 12 fala, e irão errantes. Errante por quê? Estão errados. Irão errantes, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão, porque a palavra do Senhor não está no mar. A palavra do Senhor não está na mistura de religião, de doutrina. A palavra de Deus está no Monte Sião. O que é o Monte Sião? O monte mais elevado, aonde se ensina a palavra de Deus. Monte, igreja que ensina a verdadeira palavra de Deus. Isaías 2:2, abre aí. Isaías capítulo 2, verso 2. Não encontrarão a palavra do Senhor no mar, porque é a mistura. Água salgada não mata a sede. O que mata a sede é o rio que procede do trono de Deus. O que mata a sede é a palavra de Jesus, o verdadeiro ensinamento. Isaías capítulo 2, verso 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias. Quando? Últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. A casa de Deus, a verdadeira palavra, vai estar no lugar mais alto, no cume do monte. É por isso que fala, quando vão ouvir de abominação, está lá em Mateus 25, não me lembro o versículo, mas depois você procura. 24, desolação, 24, Mateus 24, no lugar santo, fuja para o monte. Quando você vê as igrejas se contaminando, perdendo a essência da palavra, fuja para o monte. Que monte? O monte que está sendo firmado, a casa do Senhor que está sendo firmada, a igreja do Senhor que está no cume do monte, ou seja, no lugar mais elevado, ensinando a palavra de Deus, o mais elevado ensino, a verdade. E continua dizendo, e se elevará por cima dos outeiros, os montes mais baixos, e concorrerão a ele todas as nações, concorrerão ao Monte Sião. Monte Sião é onde está quem? O Cordeiro, nós já vamos ver novamente. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, Deus de aliança, Deus que tem aliança. E qual é a aliança de Deus? Hebreus 8:10, esta é a aliança do Senhor, que eu faço com o meu povo, colocarei o quê? A minha lei no seu coração e na sua mente. Deus de Jacó, Deus de aliança, o Deus que fez uma aliança com Abraão, passou para Isaac e cumpriu na vida de Jacó. Deus de aliança, casa de Deus, para que nos ensine os seus caminhos. Nós vamos aonde? Ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, nos seus caminhos retos, porque de Sião sairá a lei e a palavra, e de Jerusalém a casa de Deus, a palavra do Senhor. Aleluia. Devemos procurar o quê? O monte Sião, aonde Jesus está. Vamos voltar em Apocalipse 14. Vamos voltar em Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai, o nome de Deus. Aonde que vai estar reunidos os 144.000 e o trono do Cordeiro? No Monte Sião, na igreja que ensina a verdade, que ensina a palavra. Por que que o trono do Cordeiro está aqui? Por que que o trono do Cordeiro está aqui neste momento? Por que que Jesus está aqui? Porque Ele está presente pela palavra que eu estou ensinando para vocês. Por que que Ele está presente no Monte Sião? A palavra dEle, a verdade dEle está sendo ensinada.
a palavra dele está sendo ensinada. No Monte Sião, a igreja que ensina as parábolas, as profecias e Apocalipse. Se vocês estão aprendendo aqui a palavra de Deus, sem tirar ou acrescentar, eu já falei alguma coisa para vocês sem provar na Bíblia? Tudo que eu falo eu provo na Bíblia, sim ou não? Então não é heresia, porque Deus, Ele usa a palavra para salvação. Satanás usa a palavra para enganar, ele mistura a palavra, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastores que pregam versículos isolados, misturando com o seu próprio conhecimento e entendimento. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão se comendo aqui do fruto da árvore da vida, que é a verdadeira palavra de Deus, que produz vida eterna. Heresia é tudo aquilo que não tem respaldo na Bíblia. Tudo aquilo que não tem respaldo na Bíblia. O dia que eu pregar alguma coisa para vocês, que não estiver dentro da Bíblia, vai embora. Mas enquanto eu estiver pregando a verdadeira palavra, continue aqui. Sabe por quê? Eu não quero tirar nem acrescentar. Porque se eu tirar, o meu nome vai ser tirado do livro da vida. E se eu acrescentar, as pragas de Apocalipse virão sobre a minha vida e eu não quero. Mas apóstolo, eu estou triste, só 144 mil vai ser salvo. Quem falou isso, irmãos? Os 144 mil são especiais, primícias, escolhidos. Aqueles que estudaram e selaram a palavra na mente e no coração. Entenderam por completo a palavra. Entende as profecias, as parábolas, entende Apocalipse. Apóstolo, o senhor já está selado. Eu estou buscando conhecer. Acredito que eu não esteja selado ainda, mas eu estou buscando conhecer, porque ser selado é ser uma Bíblia ambulante. Ser selado é não precisar mais dessas anotações que eu tenho, é falar sem elas. Isto é ser selado, e eu ainda não consigo, mas estou me esforçando para conseguir. Sabe por quê, irmãos? Eu quero entender a palavra e eu quero ensinar a palavra a cada dia para vocês. Então não são só os 144 mil, tem a grande multidão em branco, Apocalipse 7 e 9. A grande multidão em branco. Aleluia. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, igrejas, tribos, congregações, povos, membros, línguas, doutrinas, todos. Não é que eles, vou continuar no erro e vou ser salvo, não. Eles vieram para onde? Lá em Isaías 2, você lembra? As nações vieram para onde? Para o Monte Sião ouvir, aprender a palavra de Deus. Essa multidão que saiu da Babilônia, Apocalipse 18, a Babilônia é o que? A igreja que caiu, tornou-se, não era, mas tornou-se habitação de demônios. E o que o Senhor fala? Todas as nações beberam do vinho da prostituição da Babilônia, inclusive eu tinha bebido. Eu tinha bebido. Todas as nações, fala todas as igrejas. Só que o que aconteceu? Quando eu conheci esta palavra que ensina a verdade, eu ouvi a voz de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dela para que não incorras em ti as pragas de Apocalipse. Sai dela. E eu saí, e eu estou no Monte Sião aprendendo a palavra de Deus. Então, de todas as nações, povos, tribos e línguas, pessoas que vieram para onde? Isaías 2 e 3, vieram para o Monte Sião, para o monte de Deus, para a igreja de Deus, aprender o quê? A lei de Deus e a palavra de Deus. Deu para entender? Então, vou repetir, versículo 9, depois destas coisas, olhei,
E eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando você vai para um casamento, geralmente tem flores, sim ou não? Multidão de branco, a igreja estando se preparando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu preciso continuar. Você lava a roupa só uma vez no ano? Não, você lava a roupa, porque a tua roupa precisa ser limpa. Você usa a roupa hoje, amanhã você lava, ou depois de amanhã junta uma quantidade, porque você precisa estar de roupa limpa. E o que lava nossas vestes espirituais? João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Hoje nós estamos aqui na lavanderia de Deus, lavando a roupa que sujou na semana. A roupa que sujou durante a semana está sendo limpa aqui hoje na lavanderia de Deus. Nós estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém? Hoje nós estamos fazendo o quê? Lavando as vestes e recebendo o selo. Recebendo o selo. O selo está entrando aí na tua mente. O selo está entrando aí no teu coração. A palavra de Deus hoje está sendo selada. Eu não entendi tudo. Vai estar no YouTube esta mensagem. Você vai voltar lá e vai rever, até selar na tua mente, você entender a palavra de Deus por completo. Selar a palavra de Deus na mente e no coração. O selo de Deus é o quê? A palavra de Deus. E quem está selado pela palavra de Deus, pelo selo de Deus, nunca vai receber a marca da besta. A marca da besta é o falso evangelho, é a falsa palavra. Isto nós vamos ver domingo que vem. A marca da besta é a falsa palavra, o falso evangelho. Nós vamos aprender domingo que vem. Vocês estão sendo selados pela palavra, e a besta jamais vai poder colocar a marca dela aqui, ou aqui, ou aqui. Sabe por quê? Porque eu estou marcado com a palavra de Deus. Aqui tem a mente de Cristo, tem o selo da palavra de Deus. Quantos entenderam? Amém? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.